Dri, cheguei. Oi, Dri. Andréia, boa noite. Gleice. A Lídia, também minha aluna. Eu vou começar, tá, gente? Já é que horas, Wesley, por favor? 8 e 8. Vocês estão se apresentando aqui, estão começando. Eu resolvi falar sobre isso. Eu vi que muita gente aqui se apresentou e colocou, eu tenho um filho, ele já tem 4, ele já tem 5, ele ainda não fala. Enfim, eu quis fazer a live sobre esse tema hoje, né? Meu filho tem 2 anos e ainda não fala. O que fazer? Muitas das pessoas que eu já li aqui têm um diagnóstico já de autismo e o filho já está com 4, 5 até 7 anos e ainda não falam. Muito provavelmente a maioria já está em acompanhamento fonoaudiológico, que é a indicação, né? Que ele faça acompanhamento com a fono. Só que tem algumas mães ainda que me seguem, tanto no Instagram, no YouTube, em vários lugares, que sempre vem com a mesma dúvida. Meu filho tem 2 anos e não fala. Eu devo esperar? Eu tenho que procurar um fonoaudiólogo? Isso é autismo? Como é que é isso? Eu vejo que é uma dúvida muito recorrente dos pais. Eu até gravei já sobre isso, né? Meu filho tem 2 anos e não fala, e agora o que fazer? E foi até interessante porque o meu pediatra me marcou e na semana passada, acho que foi semana passada, tem uns 15 dias, uma mãe perguntou a ele, que eu não lembro agora quantos anos tinha, mas tinha mais de 2, e disse que não falava ainda. Aí ele sempre se refere às seguidoras como moça, né? Moça, moço. E aí ele, moça, já procurou a fono? E aí veio aquela chuvarada de comentários de mães, não, mãezinha, meu filho também foi assim, cada criança tem seu tempo e não sei o que, espere o ritmo dele, não sei o que. E aí um monte comentando, eu nem falei nada, eu fiquei só lendo, né? Me segurando, né? Às vezes para não querer falar, mas eu respeitei. Aí quando foi no final, ele botou novamente. Eu não sei se ela perguntou novamente. Aí ele disse, já marcou a fono, moça? Aí ela disse, estou fazendo isso agora. Porque o que acontece? Muitas vezes o pediatra, claro, uma exceção de Reginaldo, né? Muitas vezes o próprio pediatra fala o seguinte, não, mãezinha, vamos esperar completar 2 anos. Vamos esperar, porque vai chegar o boom da fala, porque cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu ritmo e tal. Eu sou o tipo de profissional que eu acredito muito que cada criança ela é individualizada, ela é singular, você tem que fazer um tratamento individualizado. Não existe os autistas, né? Ou autista, existem os autistas, então cada um é diferente, então a gente tem que fazer um tratamento individualizado. E realmente, tem algumas crianças que demoram mais para falar, outras já falam mais cedo. Isso no autismo, né? A gente vê crianças que às vezes com 6, 7 anos é quando vão começar a falar. Já outras começam a falar com 2, 3, enfim. Não tem uma regra geral. Mas assim, quando a gente fala num quesito atraso de desenvolvimento, a criança com 2 anos, o que seria esperado para essa faixa etária? Uma criança com 2 anos, gente, já tem um bom vocabulário. Entende? É aquela criança que já consegue formar frases de 2 palavrinhas. Não vou dizer 3, porque pode acontecer, pode, mas não quer dizer que a criança vai falar 3 palavras. Mas normalmente, a partir dos 2 anos, a criança já consegue falar frases de 2 a 3 palavras e já tem um vocabulário bem amplo, entre 100 e 200 palavras. E aí, quando eu falo isso, os pais se assustam. Aí só que o que acontece? Das duas uma, ou eles se assustam, ou eles pensam, mas o filho da vizinha aconteceu isso, ele não falava nada, e aí entrou na escola e começou a falar. Ou então o irmão nasceu e ele começou a brincar com o irmão, enfim, interagiu, enfim. A Paulina quer dizer, não, Paulina, se acalme seu coração. Não é isso não, viu? É porque eu estou falando de crianças com 2 anos que ainda não têm um diagnóstico definido, entende? Porque o que acontece muito, eu vejo que tem essa confusão também. São as duas coisas. Primeiro, a criança tem 2 anos e não fala. Mas a criança tem o tempo dela, então o que acontece? Fica esperando. Ou então, os pais ainda não têm um diagnóstico fechado,
que acontece às vezes da criança ter 2, 3, 4 até e não ter o diagnóstico. E fica naquela confusão, será que é autismo mesmo? Ou será que a criança só tem um atraso de linguagem? Entende? Eu estou com um paciente no consultório com 3 anos e 3 meses, e aí ele está realmente com a suspeita de um autismo leve, mas ele também tem um atraso significativo de linguagem. Então a gente está, eu e os médicos, né, que acompanham, estão bem cautelosos nesse processo de diagnóstico, porque se realmente for autista é bem leve, né, são bem sutis os sinais. Mas é aquela coisa que eu sempre digo, a criança está com 1 ano e meio, ela está com 1 ano e meio, ela não fala nada, ou então a criança ela falava com 1 ano e do nada parou, começou a perder habilidades. A criança mandava beijo, para de mandar beijo, a criança dá tchau, para de mandar tchau, falava papá, mamã, água e para de falar. Então já são sinais de alerta, já são coisas que vocês precisam ficarem atentos. Porque com 1 ano e meio a criança ela fala em torno de 10, 15 palavrinhas, às vezes 10, 12, entende? Mas a criança ela já tem um repertório bom. E com 2 anos ela já tem um vocabulário muito mais extenso e deveria formar frases, entende? Por que eu estou falando isso? Por que eu decidi falar sobre isso? Repito, tem muitas mães que me seguem que elas não têm um diagnóstico ainda, mas que elas têm a suspeita. E a criança está com 1 ano e meio, está com 2 anos e aí não fala nada. E aí o que elas pensam? Vou esperar para ver. Eu observo que é um movimento comum das famílias e também quando procuram um pediatra, normalmente o pediatra tem essa postura de dizer a mesma coisa que a mãe que a mãe quer ouvir, na verdade, né? Mas o que me deixa mais triste na realidade e mais indignada é quando uma mãe chega para mim e diz que foi um fonoaudiólogo que disse que era para esperar até 3 anos, entende? Isso aí realmente para mim é inadmissível. Eu nem pergunto nomes, porque eu nem me interesso em saber quem foi, nada disso. Até porque mesmo que soubesse não ia falar, porque é antiético. Mas quando a mãe fala isso, realmente me entristece. Porque, gente, a fonoaudiologia ela tem várias áreas de atuação. A linguagem é uma das áreas. Existe a parte de voz, de audiologia, de fonohospitalar, de várias. A linguagem, normalmente é para quem gosta, normalmente não, né? Quem atende linguagem tem uma preferência maior por crianças, por atender crianças pequenas ou até crianças maiores, mas geralmente de bebê até 12 anos. E é uma área muito assim, que você precisa gostar, você precisa realmente gostar de criança, você precisa realmente gostar de atender criança. E aí, às vezes, a mãe leva para um fonoaudiólogo no SUS ou até numa clínica particular e aquele fonoaudiólogo não atende aquele caso específico, ele não atende linguagem, não tem experiência com essa área. E aí o que ele faz? Não, mãezinha, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não se preocupe não que ele vai falar. Espera até 2, espera até 3, que assim, eu já vi, gente. A mãe diz, não, o fonoaudiólogo pediu para esperar até 3 anos. E isso é muito sério mesmo, gente. A gente não pode fazer isso. Se você tem dúvida, se não é sua área de atuação, eu tô falando isso porque eu sei que tem fonoaudiólogos que me seguem também. Se não é sua área de atuação, se você tem dúvida, encaminhe. Na dúvida, encaminhe. A criança não está falando nada, encaminhe. Porque mal não vai fazer, minha gente, mal não vai fazer. Até porque o fonoaudiólogo vai avaliar a linguagem dessa criança, vai verificar se realmente a criança está com um atraso na linguagem, um distúrbio específico de linguagem, ou então vai verificar se essa criança tem alguns sinais que podem ser sugestivos de um autismo e daí encaminhar para o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, que são os médicos responsáveis pelo diagnóstico. E a gente sabe que quanto antes começar a intervenção, melhor. Quanto mais cedo começar, melhor. E o boom da neuroplasticidade é justamente dos 0 aos 3 anos. Então, se a gente conseguir identificar o mais cedo possível e intervir também nessa idade, perfeito. É por isso que eu sempre bato nessa tecla, porque por mais que eu já tenha um vídeo sobre isso, por mais que já tenha muitos fonoaudiólogos assim nas redes sociais falando sobre isso, ainda existem muitas crenças nas famílias e até em alguns profissionais da saúde, pediatras, até fonoaudiólogos,
que acreditam que a criança, ela, do nada, ela vai dar um boom e vai sair falando. Sendo que a gente sabe que a criança, ela precisa interagir com o meio, interagir com outras crianças, interagir com adultos, ela precisa brincar, ela precisa sentir a necessidade de se comunicar para que essa fala apareça. Se a criança não percebe a necessidade de se comunicar, muito provavelmente ela vai continuar usando o outro como ferramenta para conseguir o que ela deseja. Que aí a gente já acaba entrando um pouco na parte das crianças maiores, das crianças já com um diagnóstico fechado, com 2, 3, 4 anos, que é a queixa das mães, normalmente quando elas chegam para mim, não, ele não me pede nada, ele pega na minha mão, me puxa e me leva até o objeto de interesse. Então ele faz esse movimento, ele não sabe me pedir verbalmente e nem sabe apontar para o objeto que ele deseja. Então ele me usa de ferramenta. Isso é muito comum no autismo. E assim, em ambos os casos, mesmo aquela criança com 2 aninhos que ainda não fala nada e que não tem diagnóstico, até aquela criança com mais de 2, 3, 4 que já tem diagnóstico, ambos precisam de terapia fonoaudiológica. Ambos precisam de acompanhamento fonoaudiológico, porque elas estão com atraso na aquisição da linguagem. E o fonoaudiólogo é o profissional responsável para tratar distúrbios da comunicação. Então, cada um tem sua área de atuação, mas o objeto de estudo da fonoaudiologia é esse. E qual seria a diferença, então, de uma criança que só tem um atraso de linguagem e uma criança que tem um autismo? A criança com um atraso de linguagem, um distúrbio específico de linguagem, ela só tem o atraso de linguagem. Ela vai olhar, ela vai compartilhar a brincadeira, ela vai pedir as coisas de forma não verbal. Ela pode fazer ou então apontar, ela vai brincar com você, ela vai querer, ela vai interagir com você de alguma forma. Ela só não vai conseguir verbalizar ainda, ela não vai conseguir produzir a fala, né? Articular os fonemas de forma correta para que ela possa emitir uma fala. Diferentemente do autismo. Porque o autismo, a gente sabe que não é somente um déficit na linguagem. A criança, ela tem um déficit na comunicação social. E o que é essa comunicação social? É o atraso da linguagem? Sim, mas não é somente isso. É um atraso de linguagem associado com uma dificuldade de interação social. Então, se a criança ela tem uma dificuldade de interagir com o outro, entenda o outro, um adulto, uma criança, uma professora, um idoso, com um interlocutor, ela dificilmente vai iniciar uma conversa, dificilmente ela vai ter uma intenção comunicativa, que é como a gente chama. Dificilmente ela vai fazer algum pedido, ela vai olhar para você para apontar para algo, olhar para você para compartilhar aquilo que ela está fazendo, aquela brincadeira que ela está fazendo. Então, a criança autista ela tem algumas características bem peculiares. Quando ela começa a falar, ela tende a repetir o que a gente fala, que é a chamada ecolalia imediata ou ecolalia tardia, que é quando a criança repete trechos do desenho que ela gosta e ela fica repetindo várias e várias vezes. A criança tem um pobre contato visual, principalmente no início, antes das intervenções, porque a gente sabe que com o tempo, com as intervenções, a tendência é melhorar, né? E com muito trabalho, né? Um trabalho de formiguinha a longo prazo. Eu já tenho pacientes que eu estou há mais de 3 anos que hoje olham bastante, né, que antes nem olhavam para mim, praticamente minha presença era indiferente. E hoje já conseguem olhar e sorrir. Então, tudo com paciência, com tempo e dedicação. Então, além desse déficit na comunicação social, também tem a presença dos comportamentos restritos e repetitivos. O que seriam esses comportamentos restritos e repetitivos? Isso eu estou falando do autismo, tá, gente? Uma criança que só tem atraso de linguagem, ela não vai ter, como eu falei, dificuldade para interagir e nem vai ter esses comportamentos restritos e repetitivos. O que são esses comportamentos restritos e repetitivos? Como o nome já diz, dá uma ideia de repetições, rituais. Então a criança brinca sempre do mesmo jeito, gira o carrinho e fica lá repetindo a roda, girando, ou então girando, deitado, olhando, várias e várias vezes fazendo o mesmo movimento.
pega todos os brinquedos e fica enfileirando, depois bagunça tudo, enfileira de novo e fica fazendo esse processo de repetir várias e várias vezes. As estereotipias, os movimentos repetitivos também motores, né, que a gente chama de estereotipia, o flapping, o balançar o tronco, o ficar girando várias e várias vezes. A ecolalia também entra na parte de repetição, de movimento, no caso, não é motor, é verbal, né? Apesar que a fala tem a ver com planejamento motor, mas enfim, isso aí, outros são detalhes mais específicos. Mas assim, a repetição, né? A ecolalia também. Então, a criança autista, ela tem uma série de características que nem todas vão ter todos os sinais. Eu até tenho um vídeo, os 14 sinais do autismo, que não quer dizer que a criança vai ter todos aqueles sinais, certo? Às vezes as pessoas não assistem o vídeo até o final e aí comentam, mas nem todo autista tem esses 14 sinais. Eu digo, realmente, como eu falei no final do vídeo, eu tenho crianças que apresentam mais, outros menos. Não quer dizer que eles tenham que ter os 14, mas se ele tiver pelo menos 5, e 5 bem marcantes, é ideal que procure ajuda, já liga o sinal de alerta. E a gente sabe que esses sinais, eles estão dentro dessas duas grandes áreas, que é o déficit na comunicação social e a presença de comportamentos restritos e repetitivos. E isso não sou eu que estou inventando, tá, gente? Você está lá no manual, lá no DSM-5, né? Que é o manual de diagnósticos, né? E então tá tudo respaldado. Mas é muito sutil isso, a diferença, né? Porque às vezes parece que é tudo a mesma coisa. Meu filho tem 2 anos e não fala, tem 2 anos e meio e não fala. Será que ele é autista? Calma, vamos analisar. Se ele está com atraso de linguagem, já procura logo a fono. Eu sempre oriento, né, que procure a fono, que coloque na escola. Aí os pais podem se perguntar, Carla, mas ele tem 2 aninhos, ele não vai aprender nada na escola, ele não vai fazer nada de forma assim, como posso dizer, academicamente falando, mas ele vai interagir. Ele vai conviver com crianças da mesma faixa etária, principalmente crianças que são criança que é filha única, né? Que não convive muito com criança, não tem primos, nem colegas vizinhos, enfim. Então a criança, ela vai conviver com outras crianças da mesma faixa etária e ela vai perceber a necessidade de se comunicar. Porque enquanto a criança não perceber essa necessidade, ela vai sempre dar um jeito de conseguir que o outro faça por ela. Seja ela olhando e o outro entregando, e isso inclui autistas e crianças que não têm o autismo. Se a criança, ela vê que o outro, só de ela olhar, ela já vai lá e o adulto pega e entrega, a criança, eu não gosto de usar esse termo, porque às vezes tem profissional que fala, ele não fala porque ele é preguiçoso. Não é que ele é preguiçoso, é porque a criança, ela ainda não percebeu a necessidade de se comunicar, porque ela vai ter trabalho de pedir para você o que ela quer, sendo que se ela olhar, você já adivinha, ela quer água, ela olhou para o bebedouro lá, e aí você dá água para ela, entende? Isso inclui qualquer criança, independente de diagnóstico. A fala, ela tem uma função social. Então a gente tem que mostrar para a criança a importância dela se comunicar com você, ela perceber a necessidade. E nesse quesito a escola ajuda muito. Por quê? Porque a criança tá lá na escola, quer brincar. Deixa eu tirar aqui, toda hora chega mensagem no seu celular. A criança vê os coleguinhas brincando e ela quer brincar também. Então ela se aproxima, ela tenta de alguma forma pronunciar alguma coisa para poder fazer parte daquela brincadeira, para poder fazer parte daquele momento, tá bom? Eu ia falar somente disso, de crianças que têm 2 anos e não falam o que fazer. Já falei, né? Procure o fonoaudiólogo, procure a escola, que ajuda bastante também. E se você perceber alguns sinais sugestivos de autismo, até a fonoaudióloga perceber, você procura os profissionais responsáveis pelo diagnóstico, que é o neuropediatra e o psiquiatra. E agora respondendo a Paulina, acho que é Paulina, meu Deus, agora não recordo, porque é um nome diferente. Não fique aflita, eu tenho um vídeo, eu tenho uma live falando exatamente assim, meu filho autista vai falar, que nessa live eu explico algumas coisas que são importantes.
E, na verdade, são muito importantes, são habilidades importantes que eu acabei citando aqui no decorrer da live, para que essa linguagem ela aconteça. Como? Contato visual, você tem que trabalhar o contato visual do seu filho, os terapeutas também precisam ter isso como um objetivo terapêutico, trabalhar a atenção compartilhada. Se você não souber o que é atenção compartilhada, vai lá no meu Facebook, é meu nome, Carla Oliane. Eu acho que você é nova por aqui, pelo menos eu não lembro do seu nome. Você vai lá, procura meu nome no Face, Carla Oliane, tem lá as lives, aí tem contato visual, atenção compartilhada, tem um live de imitação. Então, a gente tem que trabalhar essas habilidades, contato visual, atenção compartilhada, imitação, linguagem não verbal e compreensão. A gente precisa trabalhar essas habilidades, porque a fala, como eu sempre digo, né? A fala é como se fosse a última, considerar a última da última etapa, porque antes disso a gente tem que trabalhar várias outras coisas. Porque a criança, ela primeiro tem que olhar, tem que compartilhar, tem que imitar. Estou fazendo várias coisas antes mesmo que essa fala apareça. Que é isso que eu falei no caso de crianças que só tem um atraso de linguagem. Ela olha, ela imita com facilidade, imitação motora, às vezes tenta imitar alguns sons, balbuciando, mas ela ainda não consegue ter uma fala funcional. Então ela tem um atraso de linguagem. E ambos precisam de fonoaudiólogo, tanto a criança com autismo como a criança com atraso de linguagem, tá bom? Essa foi a mensagem que eu quis passar para vocês hoje, porque... Sério mesmo, eu recebo muitas dúvidas sobre isso, muitas mesmo. Carla, é para esperar? Ou então o pediatra mandou esperar, o que é que você me diz? Aconteceu até semana passada, um menininho, ele tem 1 ano e 10. Ele chegou para mim com a queixa de atraso de linguagem e a mãe trouxe para mim. E no primeiro encontro, eu fiz a entrevista com ela e avaliei. E ele tinha alguns sinais de autismo, ele tinha algumas características bem sugestivas de autismo. E aí o que aconteceu? A pediatra disse, não, espere para completar 2 anos. Só que a mãe ficou muito aflita e disse, não vou esperar. Ele só completa 2 em março. Então ele não tem 1 ano e 10. Ele só completa em março. Ela disse, eu não vou esperar, eu vou começar. Porque seja lá o que for, se for autismo ou não, eu já estou trabalhando, já estou começando a intervenção precoce. Tá bom?